Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em OPEP? Sabe o que significa? Então, esse é o tema da nossa videoaula. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, queridos, vamos falar sobre OPEP. A sigla que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa associação surgiu em 1960, passou a operar em 1961 e a partir de um encontro feito na cidade de Bagdá, no Iraque. Hoje, essa instituição ela conta com 14 países membros. Dá uma olhada aí no mapa para você ver quais são eles. Arábia Saudita, Angola, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Equador, Gabão, Guiné Equatorial, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, República do Congo e Venezuela. Bom, pessoal, desde a sua formação, a OPEP tem como objetivo básico elaborar políticas, de produção e venda de petróleo pelos países membros. A gente precisa entender o seguinte, quando essa associação surgiu, lá no final dos anos 60, de 1960, para ser mais precisa, quem controlava e quem dava as cartas, quem ditava as regras em relação ao petróleo no mundo, era aquele conjunto de companhias de países ocidentais que a gente costuma chamar de sete irmãs. Você já deve ter ouvido falar delas. Então a OPEP ela vai surgir justamente para se contrapor a esse lobby que as sete irmãs tinham e faziam no mundo, basicamente para tentar reduzir o poder dessas instituições e, obviamente, aumentar o poder dos países que, naquele momento, produziam cerca de 70% do petróleo mundial. Então, a OPEP vai organizar os países, como eu disse, naquele momento produziam a maior parte do petróleo do mundo, indiscutivelmente, para que esses países passassem a decidir sobre as políticas relacionadas ao petróleo no mundo. É preciso considerar que, historicamente, a configuração da OPEP já foi alterada, ela já foi bastante modificada. Quando ela surgiu, lá em 1960, ela basicamente concentrava os países ali do Oriente Médio, os países que tinham grande produção petrolífera, mas naquela região geográfica do mundo. Uma exceção que eu poderia citar aqui é a Venezuela, que mesmo aqui na América do Sul sempre fez parte dessa associação. E desde a sua criação, a OPEP manteve, portanto, nas mãos dos países membros, um poder geopolítico extraordinário. Porque como ela reunia os países que mais produziam petróleo, e naquele momento é bom a gente sempre pensar que a maior parte dos países do planeta não produzia petróleo. A maior parte absoluta desses países dependia do petróleo do Oriente Médio. Então o poder econômico associado ao poder político era muito grande nos membros dessa associação. E eles trabalharam desde sempre para que o petróleo tivesse um preço elevado no mercado internacional, a fim de que eles garantissem os seus altos lucros. Por isso, inclusive, que essa associação é conhecida como cartel. Ela é reconhecida também com essa denominação. É um cartel em que os países tentam, por meio da sua força política e econômica, manter os preços do petróleo e a produção desse recurso de acordo com seus interesses. Para a gente ter uma ideia dessa força que a OPEP pelo menos imprimia a partir da sua criação, nós podemos lembrar aqui um episódio histórico importante, que é a famosa crise do petróleo de 1973. Você já deve ter estudado isso em história, Foi um momento, a partir de 1973, em que justamente esses países, membros da OPEP, de maioria árabe, portanto, posicionados ali naquela região do Oriente Médio, eles vão começar uma política de elevação do preço do petróleo, justamente para retaliar o Estado de Israel, o país Israel, que naquele momento desenvolvia um grande conflito, principalmente com povos palestinos. Então, naquele momento, a força política da OPEP era inegável. Os países, então, estabeleceram essa escalada de subida dos preços do petróleo e isso afetou o mundo todo, Justamente porque naquele momento a maior parte dos países do planeta comprava petróleo especificamente
e somente dos membros da OPEP. Agora, queridos, é preciso considerar uma coisa muito importante. É claro que com o passar do tempo, o próprio poder político da OPEP vai sendo reduzido, uma vez que boa parte dos países que até um tempo atrás dependiam exclusivamente desse petróleo, hoje são grandes produtores. Eu posso citar 2 exemplos para ilustrar essa situação. Os Estados Unidos, que compravam muito petróleo da OPEP e hoje simplesmente é o país que mais produz petróleo no mundo, e o próprio Brasil, que também foi um grande dependente do petróleo da OPEP, mas que hoje alcançou a sua autossuficiência. Então, com o passar do tempo, o que a gente vem observando é que quanto mais os países produzem petróleo, quanto mais eles buscam as suas próprias áreas de produção, essa dependência em relação ao petróleo da OPEP, ela tende a cair. Logo, o papel geopolítico dessa instituição também. Mas não quer dizer que a OPEP não seja importante. Continua sendo uma associação muito importante no mundo. Inclusive, em 2019, a Arábia Saudita convidou o Brasil para fazer parte da instituição. Naquela época, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que não havia esse interesse, pelo menos por agora, do Brasil ser incluído nessa associação mundialmente conhecida. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado e antes da gente se despedir, quero fazer outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!